Nós desejamos pelo céu e nós nunca seremos completamente satisfeitos em casa até que nós cheguemos lá. Oi gente, aqui é a Giovana do Cabeceira. Acho que faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Tivemos um leve contratempo na semana passada e eu acho que vocês inclusive merecem explicações da minha parte, né? A gente ia lançar semana passada um vídeo muito legal que eu tinha gravado com a minha queridíssima irmã. Vocês iam conhecer ela, mas infelizmente, por motivos maiores, a gente não conseguiu o arquivo do vídeo, né? Aconteceu uma coisa aí que eu não entendo exatamente, mas a gente perdeu basicamente o arquivo. Infelizmente a gente não vai conseguir soltar esse vídeo, né? Em breve a gente vai ver se a gente consegue regravar ele, mas foi um vídeo tão legal. Então, enfim, só pra falar pra vocês que era pra eu ter aparecido na semana passada, e aí eu tô aparecendo aqui nessa semana por conta disso. Mas vamos ao que interessa, galera. Hoje temos uma resenha de um queridinho, de um fofucho, né, gente? Porque é um livro pequenininho, um livro de bolso, que eu trouxe da época que eu tava morando nos Estados Unidos. E normalmente a gente olha pra livrinhos pequenos e a gente dá uma desprezada, né? A gente fala, não, muito pequeno, nossa, nem deve ser tão bom assim. Mas galera, vamos nos ater, né? Vamos colocar a nossa atenção no fato de que foi escrito por ninguém mais e ninguém menos do que o senhor Lewis, né? C.S. Lewis. Então, eu trouxe esse livro, ele já tava no meu guarda-roupa há muito tempo, assim. Mas eu acho que pela questão dele ser pequeno, assim, eu tinha dado uma desprezada nele. Falei, acho que não é o momento. E esse livro é em inglês também, né? Então, como eu falei, eu trouxe dos Estados Unidos, comprei num brechó, acho que eu paguei tipo $1. E aí eu, sei lá, nunca tinha dado atenção pra ele, né? E fazia muito tempo, gente, que eu não lia coisas do Lewis. Porque, enfim, já tem muitas coisas aqui no canal de resenha sobre ele, né? Eu acho, tipo, muitos vídeos. Inclusive, se você digitar, tipo, Lewis Cabeceira, provavelmente você vai ter acesso. A gente tem uma playlist? Tem, né? Nós temos uma playlist também com todos os nossos vídeos do Lewis, das resenhas, enfim. Então, se você gosta desse autor, corre pra essa playlist, tem muita coisa boa lá. E aí eu falei, cara, não tem mais por que eu ler ele, porque eu não vou conseguir resenhar pro Cabeceira. E aí foi quando eu achei esse livrinho aqui. Então, eu tava falando aqui pra Lil no Por Trás das Câmeras que esse é um livro que foi, na verdade, um compilado de 3 ensaios de outros livros que já foram, inclusive, publicados, né? Então, o primeiro livro é O Grande Divórcio, que eu acho que, inclusive, é a Lil que fez a resenha aqui no canal, se eu não estou enganada, né? Depois a gente tem O Problema da Dor, que eu não tenho... Eu acho que esse não tem, né, Lil? Resenha aqui no canal. Eu acho que não. É porque eu confundo com a Anatomia de um Luto. Isso, a Anatomia de um Luto tem, foi o Rony que fez, mas O Problema da Dor, se eu não tô enganada, não tem no canal ainda. Se vocês tiverem interesse, coloquem aqui nos comentários aqui pra gente, que a gente corre atrás dessa resenha. E aí, então, o primeiro é uma parte do Grande Divórcio, o segundo é um capítulo sobre o Problema da Dor, e o terceiro é o ensaio O Peso da Glória, né, que deu o nome do livro O Peso da Glória, ali, lançado pela Thomas Nelson. Então, que é também compilado de vários outros ensaios, né? O Peso da Glória é um deles. E aí eu falei, será que eu leio? Eu já li O Peso da Glória, já tinha começado a ler O Grande Divórcio, não sei se vai ser muito bom. E, gente, foi uma experiência tão legal, as minhas primeiras considerações sobre esse livro. Em relação ao idioma, que eu acho que não pode faltar, inclusive nós também temos um vídeo muito legal que eu e a Lil fizemos sobre ler em língua estrangeira, né? Então, a gente falou sobre leitura em inglês, acho que a Lil já deve ter lido alguma coisa em espanhol, então é uma coisa muito desafiadora pra você que quer aprender ou que tá aprendendo outra língua. Eu acho que a leitura é uma das peças fundamentais pro seu aprendizado. Então, enfim, dá uma olhada lá que a gente deu dicas bastante preciosas e práticas pra vocês. Mas eu me aventurei então a ler esse livro aqui em inglês, como eu falei. Eu já tinha começado O Grande Divórcio do Lewis, só que eu tinha começado em inglês mais de um ano atrás, quando eu morava lá. Eu tava recém-chegada nos Estados Unidos, achei aquele livrinho, comecei a ler. Só que aí eu não tava entendendo muita coisa, entendeu? Porque eu acho que eu também olhei e falei, é pequenininho, deve ser fácil. E aí eu fui tentar ler, não tava entendendo muita coisa. Acho que comecei umas 3 vezes, desisti, deixei quieto. Então eu acho que tem um pouquinho de trauma também, por isso que eu não tinha lido esse livro. Então, sobre o idioma em relação a este queridinho aqui, né? O título é Made for Heaven, né? Feito para o céu. Uma tradução livre. E aí eu tive, confesso que em alguns momentos um pouco mais de dificuldade, assim, né? Então as palavras
palavras que o Lewis usa, elas são muito formais e tem muitos exemplos que são exemplos que estão restritos à cultura em que esse livro foi escrito, né? Então até referências dentro da própria língua, da comunidade falante dessa língua, né? Então, que tornam a compreensão um pouco mais difícil, né? Um pouco mais trabalhosa, inclusive. Então, quando a gente pega livros que foram traduzidos, normalmente se as edições são boas, né? As edições da Thomas, por exemplo, do Lewis, tem várias notas de rodapé. Então, tem muitas explicações dos exemplos que ele dá, às vezes uma palavra ou outra que ele escreve, inclusive, em outra língua, né? Que a gente fica meio boiando. Tem as notas de rodapé pra ajudar, o que não é o caso desse livro, né? Que tá na língua original, digamos assim. Então eu confesso que isso deu uma travada um pouco mais. E o Lewis, ele tem uma característica de um encadeamento bastante significativo das ideias dele. Então o que isso significa? Que quando você perde uma parte do caminho, às vezes você vai meio que trupicando para tentar entender o resto. Então é um livro que, os ensaios que estão aqui, que se você perder o fio da meada, você muito provavelmente vai ter que dar uma voltada para tentar entender o ponto central dele, né? O raciocínio, ele é construído com muito cuidado e ele não te entrega o ponto dele em uma única frase, né? Por quê? Porque ele é um bom escritor. Com essas ressalvas, né, esse livro, caso você já esteja ficando interessado, eu já adianto que ele não foi traduzido desse jeito para o português, então não existe um livro traduzido, tipo, feito para o céu. Mas, como eu já falei, existe o Problema da Dor traduzido, existe o Grande Divórcio e existe o Peso da Glória, eles separadamente, né? Então, o que aconteceu aqui nesse livro, né? O que essa editora resolveu fazer? Pegar ensaios dentro de 3 obras diferentes que o Lewis escreveu. Quer dizer, dentro, por exemplo, o Peso da Glória não foi uma obra que ele escreveu, né? Mas foi compactada também por uma editora. Enfim, coisas produzidas em momentos diferentes, entre aspas, sobre temas diferentes, originalmente, que eles colocaram juntas. Por quê? Porque esses 3 ensaios, de alguma maneira, tangenciam muito ou pouco a questão do céu, né? A questão do céu para o cristão, como isso é de fato um dos pontos centrais da nossa fé enquanto cristãos, né? Enquanto crentes na Bíblia, na palavra de Deus. Então foi isso que eles tentaram fazer, né? Então, como eu falei, tem 3 ensaios. O primeiro é como se fosse o prefácio do Grande Divórcio, né? Um Grande Divórcio, pra você que não assistiu a resenha da Lívia, eu não vou falar muito pra você ter que ir lá, né? É um livro ficcional, então que o Lewis, ele vai contar uma historinha ali de uma viagem de ônibus e que tem ali os destinos céu e inferno, basicamente. Eu não posso falar com tanta propriedade porque eu também nem li o livro, né, gente? Só li esse ensaio que tá aqui. Mas a grande questão é que ele fala que a ida ao céu ou ao inferno é um ou outro. Então essas duas coisas, elas não coexistem. E parece uma coisa óbvia, mas no mundo em que a gente vive, em que as coisas são muito relativas e um pode coexistir com o outro e a gente pode escolher 2 caminhos, mas no fim a gente consegue dar uma viradinha, recalcular a rota para chegar no que a gente queria antes. A questão do céu é uma questão de vai ou racha, basicamente, né? Então ele fala que a ida para o céu, né, o caminho que nos leva até o céu, é como uma árvore que floresce, mas que tem um sentido, que tem um caminho, que não se transforma, né? Então que eu tô indo pra um lugar e de repente falo, nossa, mudou o destino, né? Nossa, olha, de repente tô indo pro céu. Mas que na verdade a nossa caminhada, ela precisa ser intencional em direção àquilo, e esse florescer da árvore, ele é uma coisa só, né? Tipo, raiz, tronco, árvores, todas essas coisas estão conectadas e elas só vão se desenvolvendo, mas tudo isso é árvore, né? Tudo isso aponta para algo específico. Então não é transformado, só se desenvolve. Então esse é um dos pontos desse capítulo do prefácio. O Problema da Dor, ele usa algumas ilustrações que foram muito interessantes pra mim, né? Uma das características que eu mais gosto, tanto do Lewis quanto do Chesterton, são as metáforas que eles usam, as imagens, os exemplos, as analogias que eles fazem para tentar nos aproximar de verdades que parecem ser muito abstratas e às vezes até de difícil compreensão para nós, né? E quando a gente fala sobre o céu, a gente fala sobre uma realidade que, enquanto cristãos, nós cremos que é física quase, né? Que existe, que é um lugar que a gente pode chegar, mas que, por enquanto, pra gente é uma grande abstração em termos de fé. A gente acredita que existe, né? Embora a gente não o veja. É muito interessante quando ele fala assim que a questão, que o céu é como se fosse o verso, né? Pensa num quadro, ele fala de um quadro. Então aqui
que é o verso da pintura. E ele fala que o céu é como se fosse o verso de ouro de uma pintura, que você só vai conseguir enxergar se você mudar em relação ao plano da pintura, ou seja, você vai ter que se deslocar para uma outra perspectiva, né? Porque não está acessível na perspectiva natural, naquilo que você está enxergando, você vai precisar se deslocar, e esse deslocamento nos remete à questão da fé, né? De você olhar de outra perspectiva, com outros olhos, para outra dimensão. Então acho que isso torna a questão do céu, né, do que é isso pra gente, uma coisa muito palpável. E aí depois a gente tem o exemplo, o ensaio do Peso da Glória, né, que é um ensaio que acho que eu já comentei um pouquinho com vocês nesse vídeo, mas eu já li esse livro, né, O Peso da Glória, pelo Thomas, então já tinha lido esse ensaio, só que eu li em português. E aí quando eu fui ler, eu falei, não, acho que vai ver, acho que vai ser a mesma coisa, né, acho que não vai compensar muito. Eu confesso que à medida que eu ia lendo, parecia que eu nem tava lendo o mesmo ensaio. Eu falava, gente, não é possível, ou deve ser um ensaio diferente, ou não devo ter lido, porque O Peso da Glória foi um livro que especificamente me marcou muito. E aí eu lembro, tenho muitas memórias, muitas reflexões em relação a esse ensaio, né? E aí quando eu tava lendo eu falei, gente, que loucura, parece que eu nunca nem vi nada disso. Mas enfim, acho que tem muito uma questão do idioma, né, que eu já comentei bastante com vocês. Mas, gente, é muito diferente quando você lê algo que foi traduzido e uma coisa na língua original. Então, se você pode, é muito mais rico ler os livros na língua em que eles foram escritos. Eu sei que é caro, né, mas esse livro, por exemplo, você consegue comprar o e-book dele tanto na Apple Livros como na Amazon. Talvez você tenha que entrar tipo meio que pela Amazon americana, mudar o país, mas você consegue comprar esse livro em e-book. Físico consegue, mas assim, é muito caro. Enfim, e aí eu fui começando a me lembrar assim de todas essas questões, e um dos pontos centrais também que esses 3 ensaios trazem sobre o céu é o fato de que nós fomos feitos para o céu, né? Então ele usa outro exemplo de uma fechadura e de uma chave, né? Que uma coisa foi projetada para outra, e que essas coisas elas ganham sentido quando elas estão conectadas, quando elas estão juntas, né? Então o nosso espírito, ele anseia e ele foi criado por algo que a gente nunca viu ainda, mas que foi projetado para nos dar sentido, assim como uma chave dá sentido a uma fechadura, né? Então ele fala que tem um ditado que fala que a fome mostra que há pão. E aí ele discorda disso, né? Ele fala, não tem como, toda vez que você tá com fome, não significa que tem alimento disponível, mas significa que o seu corpo físico, biológico, foi projetado para ser satisfeito em algum alimento físico, e que isso vai precisar estar à sua disposição de alguma maneira, porque você foi projetado para sentir fome. E a fome precisa ser satisfeita para que a gente continue existindo, né? Então ele fala que essa necessidade que a gente tem de perseguir coisas, né, de ter satisfação, de buscar incessantemente coisas para nos preencherem, nos mostra que nós fomos projetados para algo que nós ainda não sabemos exatamente como vai ser, mas que nos dá sentido, né? Então esse anseio por algo que a gente não consegue explicar nos aponta por um desejo que vai uma hora ser atingido, digamos assim, vai ser completo. Então essa é uma outra metáfora que eu achei muito legal, uma analogia muito legal que eu acho que ele fez. E isso me lembrou muito sobre, não sei quantos de vocês têm algum conhecimento sobre psicologia ou sobre psicanálise, mas tem uma referência que eu pensei muito enquanto eu estava lendo esse livro, que é da psicanálise lacaniana, né? Lacan foi um psicanalista bastante diferente das linhas freudiana, bioniana, kleiniana. Ele foi para um caminho bastante diferente, não vou entrar tanto em questões técnicas, mas ele fala que existe um objeto perdido e que o tempo todo nós estamos tentando buscar esse objeto perdido, que na verdade é um objeto inexistente, né? Ele não é, na verdade ele é o nada, basicamente. Só que o tempo todo eu ficava pensando nisso, porque o Lewis fala muito nesse livro sobre o fato de que nós estamos ansiando por esse algo, e que esse algo é o céu, aponta para o nosso Criador. E fico pensando sobre, às vezes, até como a comunidade filosófica, especialmente, né, fala sobre isso, sobre essa constatação de que a humanidade está sempre buscando esse objeto perdido, que a gente está buscando, mas a gente não sabe o que é. Acho que um último exemplo que mexeu muito comigo assim, na minha leitura,
que tá no último ensaio, né, no Peso da Glória, aqui nesse livro, que ele fala que, tipo assim, não seria possível que uma criança que nem foi alfabetizada tenha desejo por ler poesia grega. É óbvio, né? Por quê? Porque o desejo, ele é construído à medida que a gente conhece algo. E isso foi muito profundo pra mim. Então ele falou assim que o desejo sobre o céu é construído com base na obediência e no conhecimento das escrituras, das leis, né? Eu até lembrei de um outro vídeo que eu tava assistindo, tipo Reels, assim, sabe? E aí tava falando sobre um nenenzinho ali que às vezes a gente fica com dó da criança. Ai, nossa, mas não vai oferecer brigadeiro pro neném? A grande questão é que não tem como aquele neném sentir um desejo por algo que ele nunca experimentou, que ele nunca teve o mínimo relance. Então não tem como ele ter o desejo por algo que ele nunca nem ouviu falar e não teve nenhum vislumbre, acho que é essa palavra, um vislumbre do que é, né? E aí eles colocaram, tipo, nesse vídeo, uma fine e um tomate. E a criança, obviamente, escolheu o tomate, porque aquilo era uma coisa conhecida pra ela. Já tinha ouvido falar, possivelmente já tinha experimentado em alguma outra coisa, né? Então ele, voltando pra analogia do Lewis, né? Ele tá falando sobre o fato desse garotinho da escola não ter o desejo pela poesia grega, porque ele não sabe nem escrever o nome dele, né? Só que é interessante porque ele fala que esse desejo pode começar a se tornar mais real à medida que ele vai sendo alfabetizado, à medida que ele vai entrando em contato, por exemplo, com poesia inglesa, né? Da língua inglesa, eu falo. E aí ele vai começando a descobrir coisas e ele começa a ter mais elementos pra dar, inclusive, nome ao desejo que ele sente que ele não sabe nem explicar, né? Então ele fala que às vezes ele tá, esse menininho, né, nessa analogia, tá lendo lá a poesia em inglês, mas que ele ainda tá sentindo falta de alguma coisa, ainda busca algo que parece que ele não conseguiu encontrar ali naqueles livros. Possivelmente ele fala, né, porque esse desejo pela poesia grega, digamos assim, já tá nesse menino, só que ele não conseguiu direcionar porque ele não entrou em contato, né? Então foi muito interessante pra mim pensar sobre o fato de que o desejo pelo céu, ele implica em uma intencionalidade da nossa parte no sentido de conhecer mais sobre quem nos criou, né? E que o fato da gente ter que se aproximar da palavra, né, da Bíblia, e de desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, consequentemente, tende a aumentar o nosso desejo por algo que a gente não sabe exatamente o que é, mas que quando a gente entra em contato com isso, a gente fala, não, isso é um desejo pelo céu, porque eu não fui criada pra cá, né? Então é como se ele fala, né, sobre uma melodia que a gente ouve, só que a gente nunca ouviu a música completamente. Então, sabe quando você tem uma música que tá na sua cabeça e aí você fica meio que só balbuciando assim a melodia, mas você fala, gente, de onde que eu ouvi isso, né? Que música é essa? Eu nunca ouvi essa música. E às vezes foi só uma música que você ouviu quando você tava passando de carro no carro de alguém, só que você nunca escutou ela. E ele fala sobre esse desejo pelo céu, isso é muito parecido com isso, né? A gente sente algo, a gente sente esse vazio, essa questão de buscar algo desconhecido, só que isso não é da nossa natureza da carne, né? Isso é algo que nos transcende. Então é essa melodia que a gente ouviu em algum lugar e que a gente tá o tempo todo tentando buscar descobrir qual que é a letra que vai dar sentido a essa melodia, né? Então o céu, a busca pelo céu e viver com a mentalidade de que nós vamos nos encontrar com Jesus um dia, que nós vamos ser assunto aos céus. Queria usar essa palavra. Nós vamos ser assunto aos céus, né? E ficar ali na presença do nosso Jesus. Isso precisa mudar a maneira como nós vivemos aqui na Terra, né? Inclusive, o Lewis termina o ensaio Peso da Glória falando justamente sobre essa glória, e que essa glória é sobre o fato de que nós vamos estar com Jesus no céu e que nós receberemos a aprovação de Deus, né? Então ele fala que no fim ele fala, tá, mas dentro de todas essas filosofadas que ele dá, que são bem densas, né? No fim ele termina assim, tá, e talvez você esteja se perguntando qual é a aplicação prática de tudo isso que eu tô falando. E aí ele fala, né, que quando a gente reconhece que essa realidade celestial, nós começamos inclusive a tratar outras pessoas como se elas fossem tão gloriosas, né? Como qualquer outro ser espiritual. Então ele fala que todos os dias nós estamos interagindo com pessoas que vão ser glorificadas um dia se elas forem pro céu, né? Então que são seres espirituais e que isso é um peso
causado por essa glória que todos nós estamos esperando receber, né? Essa aprovação de Deus, essa glorificação do nosso corpo. Então, ele falou que a gente realmente precisa nos levar a viver uma vida com mais humildade, né? Ele falou que o tempo todo, inclusive, nós estamos ajudando as pessoas a se direcionarem para o céu ou para o inferno, né? Lembra? Isso retoma o começo do que eu falei, né? A ida ao céu é um vai ou racha, né? Não existe como você tá indo para o inferno, não, mas se eu der uma desviadinha aqui, eu chego no céu, né? Se eu ajeitar isso aqui da minha vida, acho que dá pra ir pro céu, acho que dá pra passar batido. Não, é ir ou não ir, é céu ou inferno, é uma bifurcação. Uma coisa não leva a outra e essas coisas estão cada vez mais distintas. Então, o tempo todo, quando a gente caminha com essa mentalidade de que nós somos seres celestiais, de que nós vamos pro céu um dia, nós entendemos que nós também temos uma responsabilidade na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, de atraí-las ou afastá-las dessa realidade celeste que nos espera, né? Então acho que é um livro que me trouxe muitos bons insights, assim, acho que conseguiu pôr em palavras muitas vezes as coisas que eu ficava pensando, divagando sobre, mas nunca tinha conseguido organizar o pensamento ou deixar um pouco mais concreto, mais até mais inteligível, assim, não sei explicar, mas mexeu muito comigo, assim. Então foi um livro muito curto, mas que com certeza é um livro que eu indicaria pra pessoas. Inclusive eu tava numa ressaca literária braba, então li muitos bons livros esse ano, tava com muita dificuldade de retomar. Temos também um vídeo sobre ressaca literária aqui, então acho que é uma ótima opção, de verdade, pra você que gosta desse autor, pra você que já tem um pouco mais de familiaridade com o inglês. Esse é com certeza um livro digno da minha cabeceira, que eu com certeza vou ler mais vezes, né? Um livro muito rápido, então acho que eu devo ter lido ele em 2 horinhas, assim, no total, com algumas paradas, 2 horas e meia. Então, fica aí a minha indicação. E, gente, vamos lá, né? Lewis, qualquer coisa que ele escreve é digno da sua cabeceira, né? Gente, deixa aí nos comentários quais são as resenhas do Lewis que a gente ainda não tem no canal, que vocês estão esperando. O que vocês pensaram enquanto vocês estavam ouvindo o que eu tava pra dizer, né? E fiquem ligados, porque agora em dezembro a gente vai ter coisas legais vindo, né? Então os nossos... eu não vou falar não. Fiquem ligados aí pras próximas semanas, que a gente vai ter conteúdos muito bons. E é isso, gente. Acho que agora, vídeo sozinha, provavelmente em janeiro. Não sei, provável. Então, bom fim de ano, Feliz Natal aí pra vocês. E é isso. Tchau!